Fala crente, fala crenta, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao segundo episódio do podcast Atos 242, um podcast de ensino bíblico. Nesse episódio nós vamos estudar 2 capítulos de Gênesis, o capítulo 14 e o capítulo 15. No 14 nós vamos aprender sobre uma guerra, a primeira guerra da Bíblia, e sobre a relação de Abraão com Melquisedeque. Já no capítulo 15 a gente vai aprender sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Fica firme que esse episódio tá sensacional. E antes de você ir para o episódio, deixa eu dizer algumas coisinhas. A primeira é uma resposta que eu tenho que dar a uma pergunta que alguns me fizeram, que é: por que o nome Atos 242? Atos 242 vem da passagem. Se você for no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, você vai ver que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a intenção do podcast é essa, te ajudar a perseverar na doutrina dos apóstolos. Beleza? A segunda é a respeito do áudio. Queridos, o áudio que você está ouvindo é um áudio que é gravado na sala. Eu estou dando aula e gravo a aula. Então tem algumas coisas que não é possível tirar na edição por causa da gravação. Como, por exemplo, nesse episódio, você vai ouvir um pequeno eco ao fundo, que é o eco da sala de aula. Então, sinta-se dentro da sala de aula comigo e com meus pimpolhos, meus alunos. E é isso. Fica aí que o episódio de agora vem e tá sensacional, pegando fogo. Brasa de fogo esse episódio é. Deus abençoe. Valeu. Então, gente, abra a Bíblia em Gênesis 14. Gênesis 14. Eu até comentei na aula passada que eu ia parar no meio, né? Eu ia parar em Melquisedeque. Vamos lá. Então, nós vamos dividir o capítulo 14 em 2 grandes partes. Na primeira parte vai do versículo 1 até o 17 e depois a gente tem do 18 ao 24. Beleza? Porque são 2 momentos diferentes na vida de Abraão. A gente ainda está estudando Abraão, né? Dos patriarcas, ele é o primeiro e é um dos que pega a maior parte do livro de Gênesis, comparado com Jacó, com Isaac e com José, que são os outros patriarcas que a gente tem aqui no livro de Gênesis. Então vamos lá. Se você começar lendo o capítulo 14, você vai ver que no verso 2, no verso 1 e no verso 2, você vai ver que está falando de uma guerra. Acho que na aula passada eu até cheguei a comentar sobre a guerra, mas dessa vez eu quero falar mais um pouquinho porque eu dei uma outra lida e algumas coisas me chamaram a atenção nessa guerra. Então vamos começar aqui. O versículo 1 e o versículo 2 diz que houve uma guerra. E ela fala que a guerra se deu entre grupos de reis, não é um rei contra um rei, mas um grupo contra outro. O primeiro grupo tem 4 reis e o segundo tem 5. Certo? Dos 4 reis do primeiro grupo, o principal é esse cidadão chamado Quedorlaomer. Ele é o principal desses caras porque a Bíblia relata muito o nome dele nas vitórias. Então como é que vai ser aqui? Por que essa guerra começou? A palavra fala no versículo 4 que o motivo da guerra era a escravidão. Faziam 12 anos que os 5 reis, que são Bera, Birsa, Sinabe, Admar e o outro é o Bela. Esses 5 caras estavam servindo a Quedorlaomer. E aí, quando foi no 13º ano, eles passaram 12 anos servindo, no 13º eles se rebelaram. E a palavra fala que esse povo ficou 1 ano ainda livre, mas que no 14º ano, ou seja, 1 ano depois, a guerra iniciou. Tudo bem? E aí, quando você vai olhar o versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, você vê a Bíblia descrevendo a guerra. E a Bíblia descreve que o Quedorlaomer teve 3 vitórias. A primeira vitória foi contra os Refaíns, Uzins e Emins. Logo depois ele venceu os Oreus. Depois ele venceu os Amalequitas e Amorreus. Por fim, os reis de Sodoma e Gomorra saíram à guerra e perderam também. Então ele ganhou de todo mundo, certo? E o que é que me chamou a atenção nesses versículos aqui, especialmente do 1 ao 11? Algumas coisas. A primeira
está no versículo 5, quando fala o seguinte: ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns. Alguém sabe o que significa Refaíns na Bíblia? Significa literalmente gigantes. Gigantes. Aí por que eu fiquei confuso? Porque se tu voltar algumas passagens, tu vai ver que no capítulo 6, a palavra fala que existiam gigantes naquele tempo. Lembra dessa aula que eu falei? Na mistura dos anjos com homens, que gerou gigantes, etc e tal? Então, isso está no capítulo 6. Só o que acontece depois do capítulo 6 em Gênesis? O dilúvio. E no dilúvio, quem são os únicos sobreviventes? Noé e a sua família. Só que aqui no capítulo 14, está falando que existiam gigantes. Aí a pergunta que fica é: de onde é que esses caras vieram? Se morreu todo mundo no dilúvio, ficou só Noé e a família dele. Essa é a pergunta que fica. Se eu sei a resposta, não sei. Mas o que é que eu imagino, o que é que eu raciocino a partir disso aqui? O que é que eu imagino? Bom, a gente viu que quando Noé saiu do dilúvio, o que é que aconteceu? O filho dele pecou. E logo em seguida, a gente tem o surgimento da Babilônia no capítulo 10, né? O filho de Noé peca no 9, e a partir do 10 a gente vê o surgimento da Babilônia. Então, o que é que eu imagino que deva ter acontecido? Algum tipo de idolatria espiritual deve ter acontecido de novo, talvez na própria Babilônia, para gerar algum tipo de mistura, como aconteceu no capítulo 6, e dar origem de novo aos gigantes. É o que eu imagino, mas eu não tenho certeza, porque não tem como a gente afirmar com 100% de certeza o que aconteceu, porque a Bíblia não explica isso para a gente. Ela só fala que surgiram esses gigantes de novo, e a gente não sabe de onde eles vêm. Tudo bem? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, no versículo 1 diz assim, ó: sucedeu naquele tempo que Anrafel, não é isso que está escrito no 14:1? No 14:1 está escrito: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Siná. Aí pronto. Quem é esse Anrafel? Ele diz que é rei de Siná, né? Se tu voltar para o capítulo 10, tu vai ver o seguinte: no versículo 9 fala de Nimrod, que ele foi o poderoso caçador diante do Senhor. E no versículo 10 diz que o reino dele começou na terra de... Onde é que está escrito aí? Na terra de... Na tua está Babilônia, na minha está Sinar, que é a mesma coisa. Gênesis 14. Então, esse Anrafel é descendente de Nimrod. E o que eu achei mais bizarro foi o sobrenome dele. O que é que significa o nome dele? Anrafel significa aquele que anuncia a escuridão. Bizarro o nome dele. Descendente de Nimrod, na Babilônia ele vai para uma guerra e o nome dele significa aquele que anuncia a escuridão. Outra coisa que me chamou a atenção nessa guerra foi o seguinte: Ló estava com Abraão, e Abraão estava localizado nas terras de quem? De Sem, certo? Só que quando Ló se separa de Abraão no capítulo 13, Ló vai para as terras de Cã. E o mais interessante, esse Quedorlaomer fala que ele é rei de Elão. Elão era um descendente de Sem. Então é engraçado porque Quedorlaomer, que é um descendente de Sem, vai para a guerra na terra de Cã e ele conquista todo mundo. E o que era a maldição que Noé tinha lançado sobre Cã? Que Cã iria servir Sem. E aí a gente vê uma guerra em que isso se manifesta. E aí Ló, que estava na região de Cã, foi levado cativo. Tudo bem? E é engraçado porque no versículo 13, do capítulo 13, é o 13, fala assim: ora os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deus já deixa claro que a escolha de Ló foi a pior possível. Ele foi para um local onde Deus não abençoava. E por fim, a última coisa que me chamou a atenção nessa guerra é o cuidado de Abraão com Ló. Porque se você olhar no 13, quando eles vão se dividir, eu até falei sobre isso na aula passada, Ló escolhe a melhor terra, entre aspas. Lindo e maravilhoso. E Abraão fica com o deserto. E mesmo Ló tendo escolhido o melhor e não pensado em Abraão, quando Abraão sabe que Ló foi levado como prisioneiro, Abraão vai resgatar Ló. E para mim isso é de um cuidado extremo de Abraão com Ló. Na verdade, a impressão que eu tenho durante toda a história de Abraão e Ló é que Abraão sempre tentou cuidar de Ló. Se você voltar para o início da história, no capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, que fala que vai dar uma terra para ele, ele leva Ló junto. Ele não tinha obrigação de levar Ló, mas ele leva Ló junto com ele.
Eu acho que isso talvez, é uma suposição minha, tem a ver com o fato do pai de Ló, que era irmão de Abraão, ter morrido cedo. Porque no capítulo 11 fala que Arã morreu ainda na terra de Ur dos Caldeus. E logo depois fala que toda a família mudou para uma outra cidade. Então Arã, que era o pai de Ló, morreu muito cedo. Morreu antes da família se mudar. Eu acho que Abraão meio que tomou Ló como um filho, sabe? A palavra fala, no capítulo 12, dá uma ideia de idade de Abraão. E Abraão tinha 75 anos e não tinha filho ainda. E aí Ló, que era sobrinho dele, que ficou órfão, porque o pai morreu, acho que Abraão meio que toma ele como filho e carrega Ló com ele o tempo todo. Até chegar no capítulo 13, quando Abraão vê que não dá para ficar por causa dos pastores e se separam. E mesmo Ló tendo, vamos dizer assim, entre aspas, apunhalado Abraão, né? Não pensou em Abraão, pensou só em si, Abraão não deixa de cuidar de Ló. Isso é que eu acho mais interessante. Abraão continua cuidando de Ló e não deixa o sobrinho. Isso eu achei legal da parte de Abraão, né? Como eu disse, é impressionante porque Abraão tinha 318 homens nascidos na casa dele. 318 escravos, só Abraão. É muita gente. É muita gente. Então Abraão era muito rico, poderoso e provavelmente muito influente para ter esse tanto de gente como servo dele. Abraão não era um pobre coitado, era alguém que Deus tinha prosperado bastante. Então assim, Abraão já vivia uma parte da promessa, né? A parte da promessa que Deus falou no capítulo 12, que ele seria abençoado e o nome seria engrandecido, já estava começando a se cumprir, né? É claro que o nome dele cresceu muito mais, afinal de contas, hoje nós estamos no ano 2019, só depois de Cristo já tem 2000 anos e a gente continua falando de Abraão. Então o nome dele foi muito engrandecido. E aí a gente chega no final da guerra, que Abraão vai lá e consegue ferir o Quedorlaomer, que era o rei que tinha ganhado de todo mundo. E aí o rei de Sodoma, que foi liberto e tal da guerra, vai de encontrar Abraão. E aí eu quero ler junto com vocês a partir do versículo 18 do capítulo 14, porque essa parte eu quero me demorar mais um pouquinho falando sobre Melquisedeque. Então vamos lá. Versículo 18 do capítulo 14 de Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o que possui os céus e terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, anéis, col e manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Até aí. Então a guerra acabou e essa figura chamada Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus, aparece diante de Abrão. E Abrão conversa com ele, eles têm um momento de sentar-se à mesa. O rei de Sodoma está presente nessa reunião, pelo que eu estou entendendo. Oferece a Abrão: não, pode ficar com tudo, espólio de guerra, né? Abraão ganhou a guerra, então basicamente o que está acontecendo é que o rei de Sodoma está dizendo: não, é tudo teu porque tu venceu a guerra, a batalha é tua, eu já tinha perdido tudo mesmo. E Abraão disse: não, eu não quero nada, só o pessoal que esteve comigo. E ele cita 3 pessoas, né? Anéis, col e manre. Se você ler no versículo 18 do capítulo 13, você vai ver que Abrão estava morando nas terras desse cara. A palavra fala que estava morando nos carvalhais, ou seja, o cara devia ter uma região com carvalhos, né? E Abrão estava morando lá. Tudo bem? Só um negócio engraçado, que eu estava prestando atenção. No capítulo 13 ainda, no versículo 17, Deus diz o seguinte para Abrão: Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. Então Deus já tinha dito para Abrão demarcar aquilo que Abrão tinha visto. Olha só como é interessante. No 14 e no 15, Deus mostra a terra. E no 17, Deus manda Abraão percorrer, como se fosse para tomar posse daquilo que seria dele. E às vezes a gente precisa viver isso. Deus te mostra uma promessa, Deus te mostra uma bênção, e você tem que ir lá tomar posse. Que nem Abraão, nem Deus disse para Abraão: vai percorrer. E o interessante é que Abraão vai percorrendo a terra depois, e ele vai construindo altares, como se fosse marcando a terra, de não, aqui Deus me deu, aqui Deus não me deu. Outra coisa, mas é que antes disso acontecer, Abraão não saiu, Abraão ficou parado.
E a guerra chegou em Abrão. E eu não sei se foi Deus que quis que ele ficasse lá, ou se foi Abrão que foi um pouco negligente, não sei. O fato é que Abraão demorou para cumprir essa ordem de Deus de percorrer a terra, demarcando ela. Tudo bem? Mas voltando para Melquisedeque. Primeira coisa que eu quero te explicar sobre Melquisedeque. Fala que ele era rei de Salém. Salém significa paz, certo? E muitos teólogos judeus afirmam que Salém é o nome antigo para Jerusalém, certo? Então Melquisedeque era rei em Jerusalém. Aí, se liga só no que eu vou te mostrar agora, que acabou de vir na minha cabeça. Caçar aqui a passagem, está em Ezequiel. Olha só, abre aí Ezequiel 16:3. Ezequiel 16, vamos ler 1, 2 e 3. Olha o que é que Deus fala. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer Jerusalém as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. O teu pai morreu e a tua mãe é Teia. Pronto, Binho, o que é que Deus está falando? Ele sabe a origem de Jerusalém, que não é uma origem dos judeus. Por que eu estou mostrando isso? Porque Melquisedeque não era judeu. E é o que Deus está dizendo, que sabe que quem deu origem a Jerusalém não foram os judeus, mas um outro povo, no caso os heteus e os amorreus. E assim, Melquisedeque não é o fundador de Jerusalém, a Bíblia não está dizendo isso. Eu só mostrei para dizer para vocês que Deus sempre controla esses pontos, Deus sempre traz à tona e sempre está ligando na Bíblia tudo que está acontecendo. Então, Jerusalém já era uma cidade, Deus está dizendo: olha, eu sei a origem. E se você continuar lendo, o mais engraçado de Ezequiel 16 é que Deus descreve como é que era Jerusalém antes da chegada do povo de Deus lá. Era uma cidade idólatra, era uma cidade que vivia no meio do paganismo e etc e tal. Só que antes disso teve essa figura que é o Melquisedeque, tudo bem? Outra coisa, ele fala que trouxe pão e vinho. Pão e vinho lembra o quê? O que é que pão e vinho lembra? A gente vai ter hoje a ceia, que é uma aliança, tudo bem? Outra coisa importante, Melquisedeque era sacerdote. Até esse ponto, até esse capítulo, a gente não tem menção a sacerdotes na Bíblia. Ele é o primeiro cara a ser chamado de sacerdote. É ele. Não existia um outro. Sim, a Bíblia não cita nenhum outro sacerdote. Cita apenas Melquisedeque como sacerdote. Tudo bem? Por fim, o versículo 20 fala que Abrão deu dízimo para Melquisedeque. O versículo 20 diz que Abrão deu dízimo. Então, duas coisas aqui. A Bíblia mostra que o princípio do dízimo é antes da lei mosaica. Então, assim, muita gente diz: não, quem instituiu o dízimo foi a lei, foi Moisés. Não, o dízimo existia antes, porque era uma forma de honrar o quê? O sacerdote, o templo. Qual o propósito do dízimo? Aí a gente vai lá para a lei. Lá na lei explica melhor isso. O dízimo foi feito para você dar 10% da tua renda, mas não era porque tem que dar, porque Deus quer 10% da tua renda. Deus queria, por alguns motivos: um, o mantimento do templo; dois, uma oferta não é de graça, eu ia falar de graça, de gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Das tuas rendas, tu ia separar 10% para Deus. Era isso que Deus queria lá na lei. Quando a gente chegar em Êxodo, a gente vai parar um tempo para falar só sobre a lei, e a gente vai olhar algumas leis interessantes e outras muito estranhas que tinha na época. Mas a gente vai olhar o princípio por trás de cada um. E aqui Abrão está honrando o sacerdote e honrando o templo. No caso, honrando a aliança que está sendo feita entre os dois. Tudo bem? Os 10% é isso, mas nós vamos depois parar para ler só o dízimo lá em Êxodo, quando a gente falar da era do Êxodo, que é a saída de Israel do Egito. E para mim, o fato de Abrão fazer isso antes significa que dízimo não era uma instituição da lei, mas que era um princípio que Deus queria que fosse observado. Na verdade, se tu for olhar, naquela região, naquela época, a maioria das religiões tinham ofertas para o templo. A maioria tinha uma oferta que era dada, um sacrifício que era feito para mantimento do próprio templo, em alguns casos, né? Na verdade, a maioria dos casos era em troca de favores. Aqui você vê que o dízimo não é uma troca de favor. Abraão, olha só como é engraçado isso. O que é que acontece? Abraão é abençoado e aí ele retorna o dízimo. Ele não dá o dízimo para ser abençoado. Ele dá o dízimo porque ele foi abençoado. E às vezes a gente confunde isso. A gente quer trazer o dízimo porque a gente quer a bênção. E não é. A gente traz o dízimo porque a bênção já foi derramada sobre a gente. É o diferente. Amém? E outra coisa que eu queria citar é que Melquisedeque significa rei de justiça.
o nome dele, Melquisedeque, significa rei de justiça. E aí a gente tem um nome que significa rei de justiça, e o local que ele era rei era o quê? Salém, que significa paz. Então ele era rei de Salém, que é rei de paz, e era Melquisedeque, que é rei de justiça. Tá? O nome dele significava essas duas coisas. Tudo bem? Mas por que esse cara é importante? Porque ele é uma figura, uma sombra do que Cristo seria. Mas de onde é que eu estou tirando isso? E agora a gente vai fazer um link com o Novo Testamento. Vamos para Hebreus 5. Hebreus 5. Vamos ler a partir do versículo 5. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? Isso. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque é uma sombra, uma figura, um tipo, que a gente chama, um tipo no significado de tipificar, exemplificar Cristo mais na frente, tá bom? E por que existe isso? Que história é essa de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, e vocês vão entender por que ele vai ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi que separou Melquisedeque para ser sacerdote? Deus. Quem foi que separou Cristo para ser sacerdote? Próxima pergunta. Aonde é que Melquisedeque foi sacerdote? Qual cidade? Que é? E onde é que Cristo cumpriu o seu sacerdócio? Olha só. Próximo, abre aí em Isaías. Deixa marcado em Hebreus, tá? Que nós vamos voltar para Hebreus. Mas vamos para Isaías. Capítulo 9. Vocês lembram o significado que eu falei de Melquisedeque, né? Rei de justiça, e ele também era rei de... Pronto. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e quê? Olha aí. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o quê? Juízo e... Então, Cristo é o príncipe da paz, e como é que é o reino dele? Justiça. E Melquisedeque era o rei de quê? Justiça e de paz. Amém? Outra coisa, Cristo não só é descrito como sacerdote, mas como rei dos reis. Melquisedeque era o quê? Rei e sacerdote. Cristo era sacerdote e era rei. Amém? Tudo bem? E assim, essa carta dos Hebreus, o nome já entrega, né? Para quem que a carta foi escrita? Dos Hebreus, para os judeus. E boa parte da carta é Paulo escrevendo e combatendo objeções que os judeus tinham a respeito de Jesus ser o Cristo, o Messias. E uma delas era essa, porque como é que Cristo era sacerdote, se os sacerdotes eram da tribo de quem? De Levi. Eles eram filhos de quem? De Arão. Então Cristo era da tribo de Judá. E aí, como é que faz sentido? Não é isso? A grande objeção deles era essa. E aqui o autor de Hebreus, que pode ser Paulo ou pode ser outra pessoa, tem um debate nisso, está dizendo o seguinte, Cristo é sacerdote, mas ele não é sacerdote segundo a tribo de Levi. Ele é segunda descendência de Melquisedeque, que foi um sacerdote que Deus instituiu, não veio de mãos humanas. Aí você fica, não, mas espera, não sei. Aí vamos para o capítulo 7 de Hebreus, porque aqui ele vai desenvolver a ideia de Melquisedeque ser um tipo de Cristo. Inclusive, na minha Bíblia, o cabeçalho já é esse, Melquisedeque, o tipo de Cristo. Então vamos lá, vamos ler o capítulo 7, até é grande, mas vale a pena. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Isso aqui é o resumo do Gênesis 14. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. A Bíblia falando o que eu acabei de falar. Quer dizer, eu falei o que a Bíblia está dizendo, né? Porque a Bíblia veio primeiro. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto,
feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O que é que aqui está dizendo? Que o sacerdócio de Melquisedeque não depende da descendência, da genealogia. Porque o que é que acontecia com o sacerdócio da tribo de Levi? O cara só era sacerdote ao quê? Até morrer. Porque o sacerdócio era passado de geração em geração. Mas como o Melquisedeque foi instituído como sacerdote por Deus, o sacerdócio dele não para na próxima geração. Ele é sacerdote enquanto Deus quiser que seja. E isso se torna semelhante a Cristo, que ele não era sacerdote segundo Levi, então o sacerdócio dele não precisa acabar na próxima geração, porque ele é um sacerdote perpétuo. Tudo bem? Vamos lá. Considerai, pois, como era grande esse aqui em Abraão, o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Olha o que a palavra está dizendo. Só sacerdote pode recolher dízimo, e só o sacerdote abençoa. Mas Melquisedeque não recebeu dízimo, e Melquisedeque não abençoou, então Melquisedeque é sacerdote. O autor está corroborando, está construindo um argumento para dizer assim, olha, o sacerdócio de Melquisedeque é melhor do que o de Levi. Tá? Então vamos continuar. 7, Hebreus 7:7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado por quem? Presta atenção que agora vai ficar interessante o argumento dele. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Eu vou já explicar isso aqui. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. O que é que o autor está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, entenda uma coisa, quem recebe dízimo é superior, é digno de maior honra, você está honrando ao dizimar. Então, o que é que ele está dizendo? Se Melquisedeque recebeu de Abraão dízimo, o que é que Abraão estava considerando? Ele superior a si mesmo. Aí ele vai dizer assim, só que o que é que acontece? Aí ele faz uma analogia com Cristo. Aqui a gente está falando de homens mortais, né? Mas Cristo é imortal. Então Cristo recebe dízimo eternamente, tudo bem? Porque o sacerdócio dele não para, porque Cristo ainda vive. Aí ele vai dizer assim, aí é isso que é interessante no versículo 9. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai. O que é que ele está dizendo? Levi não existia quando Abraão encontrou Melquisedeque, mas Levi não é descendência de Abraão, e Abraão nos considerou inferior e pagou dízimo para Melquisedeque. O que é que o autor está dizendo? Que se Abraão é maior que Levi e Levi pagou dízimo, automaticamente Abraão pagou dízimo, automaticamente Levi também está pagando dízimo para Melquisedeque. Então o que é que ele está dizendo? O sacerdócio de Melquisedeque é superior, porque o sacerdócio de Levi que recebe dízimo, paga dízimo. O sacerdócio humano paga dízimos para um sacerdócio que veio direto do céu. E olha só como a Bíblia toda se encaixa, né? Os caras vão puxando as coisas e explicando. Aí vamos lá, vamos continuar para a gente entender, porque a carta de Hebreus traz muitas respostas para os hebreus, dizendo assim, isso que vocês acham mentira, isso que vocês acham está errado, e aqui ele está explicando um dos motivos, porque eles achavam que o sacerdócio de Levi era maior, e não é, aí ele está explicando o porquê. Aí o 11, Hebreus 7:11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Tanto Cristo quanto Melquisedeque viveram isso. Melquisedeque não era de nenhuma tribo, até porque não existiam as tribos na época. Mesmo assim, ele é sacerdote, e Cristo também. Ele está dizendo, se o sacerdócio de Levi fosse tão bom, não precisaria de um outro sacerdócio. E tem um outro sacerdócio. 7:14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levantou outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Amém? Então, o grande argumento dele é esse, que, olha, o sacerdócio de Levi não é tão bom, porque se fosse bom, eu não precisaria ter um sacerdócio que descende de Melquisedeque, que não é uma descendência física, mas é uma descendência segundo a vontade de Deus. E não só Melquisedeque, outras pessoas foram levantadas no Antigo Testamento como vozes de Deus, sem pertencerem às tribos de Israel. Porque apesar de Israel ser o povo de Deus, o plano de Deus não depende do povo de Deus, depende de Deus. Então, se for preciso levantar pessoas fora do povo de Deus, ele levantou, como Melquisedeque, como o cara Balaão, e tantos outros que Deus levanta, e que você diz, meu Deus, como é que esse cara conhecia Deus? Desenvolvendo ainda, porque esse capítulo 7 ele desenvolve toda essa ideia do Melquisedeque. Vamos aqui para o versículo 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse. Escuta o que é que ele está dizendo. Os sacerdotes de Levi são instituídos sacerdotes sem juramento. Porque a gente vai ver depois como Deus institui os sacerdotes. E Deus não jura sobre eles. Mas o que é que ele fala aqui? Que o Senhor jurou. E o que é que o Senhor jurou? O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Isso é Deus falando sobre Cristo. Aí você pode dizer, mas aonde, de onde é que o cara está tirando isso? Salmo 110. Então, esse argumento que eu estou mostrando para vocês não é argumento de autor do Novo Testamento. Isso é uma visão que já no Antigo Testamento se tinha, que o Melquisedeque traria um sacerdócio diferente. Isso está lá no Salmo 110. Tudo bem? Salmo 110, vamos lá, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. De quem é o Salmo? O Salmo 110 é de quem? Davi. Davi está falando o quê? Profeticamente a respeito do futuro Messias. Já tinha uma profecia a respeito do sacerdócio de Melquisedeque. Olha que loucura isso. A gente está falando de uma história que Moisés escreveu, depois Davi, milhares de anos depois, tem uma visão profética, e depois em Hebreus, no Novo Testamento, já aqui no século I, o cara traz de volta, como a Bíblia fecha todo o enredo, né? A Bíblia não deixa a ponta solta. Salmo 110, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, ou seja, Deus vai enviar um representante, né, que vai governar, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia de seu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, Davi tendo uma visão profética, e Davi falando que o futuro Messias já seria sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, assim, ao que indica, a figura de Melquisedeque não era uma figura simplesmente folclórica para o judeu, mas era uma figura que carregava uma importância. Até porque, como diz em Hebreus 7, Abraão deu dízimo para o cara. Então não é um cara qualquer, é um cara que o próprio patriarca, o cara que fez todo o povo, deu dízimo. Amém? E assim, só para encerrar, porque agora está me vindo à memória, eu vou pesquisar com calma. Eu falei para vocês que Deus não tinha jurado sobre o sacerdócio de Arão. Mas na minha cabeça tem alguma passagem a respeito disso. Só que eu estou lembrando vagamente aqui também que tem uma passagem que Deus retira o juramento. Por exemplo, eu lembro que em 1 Samuel, quando os filhos de Eli pecam, Deus fala, olha, eu me arrependo, eu vou honrar quem me honra. O pastor até citou essa passagem outro dia. Eu vou honrar quem me honra e desprezar quem me despreza. E ele arranca o sacerdócio da família de Levi e põe em Samuel, por exemplo. Mas eu vou pesquisar com calma essa história, e quando a gente chegar em Êxodo a gente vai ver de novo a questão do sacerdócio, tá bom? Estou aqui em dúvida em relação a isso, mas eu vou olhar com calminha, beleza? E pronto, então aqui a gente encerra Melquisedeque, tá bom? Alguma dúvida eu posso avançar? Porque nós vamos agora ver uma parte super importante na promessa de Deus para Abraão, que é o capítulo 15. E aí a gente encerra a aula de hoje, depois de ver o capítulo 15. E aí vai ficar a próxima aula, em nome de Jesus, eu quero ver com vocês o nascimento de Ismael, a mudança do nome de Abraão e Sodoma e Gomorra. Então vamos lá, Gênesis 15, tá bom? Vamos ver Gênesis 15, porque aqui é um dos capítulos mais importantes na promessa que Deus faz para Abraão. Eu falei para vocês que... Quem estava aqui quinta-feira quando eu preguei?
Vocês viram que eu preguei o que eu disse que ia pregar? Falei no domingo, se o pastor me chamar para pregar, eu vou pregar exatamente sobre isso. Acabei pregando, não dei muita ênfase no que eu falei aqui, mas preguei sobre isso. E eu falei na quinta-feira que a revelação da promessa que Deus tinha para Abraão foi gradual, né? Ele gradualmente foi dizendo para Abraão o que é que Abraão ia se tornar. E um dos pontos mais importantes é o capítulo 15. Porque até então, a gente está no âmbito da promessa. Deus prometeu coisas para Abraão, Deus falou coisas para Abraão. No capítulo 15, a gente tem, vamos dizer assim, um selo. Eles vão selar a aliança. Porque até agora está na promessa, Abraão está crendo e recebendo a bênção, e agora Deus vai fazer a aliança formal com Abraão. E esse capítulo é muito importante por causa disso, tá bom? E assim, lembra sempre que a promessa de Abraão é que nele serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa, certo? Nele vão ser benditas todas as famílias da terra. Isso é importante porque Deus está puxando de Gênesis 3 que ia vir alguém para pisar na cabeça da serpente, tarará e tarará. E aí, só reconstruindo um pouco a narrativa. Quando Deus fala isso, a gente vê a terra todinha se degradando, caindo, sendo destruída. Como eu falei para vocês, no capítulo 14, no versículo 5, fala que eles combateram os refaíns. E eu falei que refaim significa gigante. E que não faz sentido ter gigante porque morreu todo mundo. Em Gênesis capítulo 7, no dilúvio, só ficou Noé. E como assim nasceram gigantes de novo? Provavelmente a prostituição que aconteceu no capítulo 6 voltou a acontecer. Ou seja, o mal está inerente ao quê? Ao ser humano. Até porque Cã peca do mesmo jeito, assim que sai do dilúvio. Tudo bem? Então, é esse mal que permeia a raça humana que Deus está tentando combater. E aí o capítulo 15, vamos lá. Vamos lendo e eu vou falando. Versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis. Depois desses acontecimentos, ou seja, acabou a guerra, acabou aquele encontro importante com Melquisedeque, foi feita a bênção, tem o sacerdócio, vamos dizer que Melquisedeque seja um proto-sacerdócio, né? Uma ideia inicial que Deus vai desenvolver ao longo da Bíblia até culminar em Cristo Jesus. E aí depois desses acontecimentos, né, acabou a guerra, veio a palavra do Senhor a Abraão agora destaque isso, é importante, a palavra veio como agora? Numa visão. Primeira coisa. Vamos voltar só umas páginas para vocês verem. Capítulo 12, versículo 1. Aí está dizendo que Deus falou, que Deus disse. Fala em visão? Próxima vez que Deus fala com Abraão está no capítulo 13, versículo 14. Aí diz o quê? Que Deus disse, que Deus falou. A primeira vez que Abraão tem uma visão é agora. Então, como é que estavam acontecendo as outras vezes? Eu fui olhar a definição dessa palavra disse, o que é que ela significa no hebraico. Porque às vezes a palavra tem mais de um significado e você consegue entender melhor o que está dizendo o texto. A palavra disse, um dos significados, além de falou, dizer, gritar, etc e tal, é falar ao coração. Então, o que estava acontecendo provavelmente aqui era que Abraão estava em oração e Deus respondia as orações falando com ele. E Abraão ouvia a direção do Senhor e seguia. Abraão não estava vendo nada. Abraão estava ouvindo a voz de Deus. No capítulo 15, não. Deus traz uma visão. Abraão vê a Deus. E geralmente essa visão, a palavra, quando você vai olhar, significa um estado de êxtase. É como se ele tivesse aqui, de repente a realidade mudasse. Isso acontece muito nos profetas. O livro de Ezequiel que a gente viu hoje tem vários momentos que ele tem visões desse estilo, que ele está aqui e entra num estado que a Bíblia chama de estado de êxtase. Tá bom? Então a primeira vez que Abraão está tendo uma visão é agora. E é engraçado porque ele só ouviu a voz de Deus no capítulo 12. E Deus prometeu que um dia ele veria a terra. Ele começou a ver a terra e agora ele começa a ver quem? Deus. Tudo bem? Aí diz assim, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será de sobremodo grande. Eu não sei o que estava acontecendo com Abraão, mas a palavra deixa claro que talvez ele estivesse temendo alguma coisa. Ele estivesse em alguma bad vibe. Alguns motivos. O primeiro, ele acabou de vencer uma guerra. Ele podia estar com medo do quê? Da retaliação. Deles voltarem e guerrearem contra ele. Por que eu acho que isso é uma opção plausível? Porque tem o não temas e logo em seguida Deus diz que é o quê? O escudo, a proteção. Essa é uma opção. A segunda opção é a falta de filhos. E por que eu estou dizendo isso? Vamos ler. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então aqui é uma outra opção para Abraão estar na bed. Não tem filho. E tudo que ele tinha eram servos, né? Que podiam se rebelar. O servo está com você pelo dinheiro, o filho está pelo amor.
O servo, no dia que o dinheiro acabar, vai embora, o filho fica. Né? E Abraão podia se sentir assim também, verdade, cara. Aí disse mais Abraão, versículo 3: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. O que Abraão está dizendo? Caraca, tudo que eu tenho não vai ficar para os meus filhos, vai ficar para um terceiro. Ele vai levar tudo. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, versículo 5: conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua prosperidade. Versículo 6: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Vamos parar bem aqui, porque eu quero falar sobre esses dois versículos, o 5 e o 6. Primeira coisa, quando você ouve esse versículo, a primeira coisa que você pensa é que Abraão estava à noite conversando com Deus. Mas quando você olha o versículo 12 do mesmo capítulo, diz o que no versículo 12? Então Abraão não podia estar de noite, porque o sol se pôs depois. Então o que está acontecendo? Abraão está aqui falando com Deus de dia. Você vê alguma estrela de dia? Essa é a grande fé de Abraão. Porque ele não conseguia ver as estrelas, mas ele continuava acreditando. Por quê? Porque ele sabia que depois de passado algumas horas, o que é que ia acontecer? As estrelas iam aparecer. Ele tinha que acreditar em Deus de que as estrelas estavam lá mesmo que ele não visse, mesmo que ele não pudesse enxergar com os olhos dele. E às vezes falta isso pra gente, acreditar em Deus mesmo quando nós não enxergamos. Agora o que me chama a atenção é o versículo 6. O versículo 6 diz que ele não cria antes? Essa é a pergunta que fica. Abraão não cria antes? Eu acho que é isso. E eu vou citar até um versículo que é exatamente isso que a senhora está falando. Jó com Deus. O que é que Jó diz para Deus no final da história? Antes eu te conhecia mas agora, meus olhos... O que foi que eu falei no início do capítulo para vocês? Como é que Deus tinha falado com Abraão? Mas agora, os olhos vêm. Amém? Deu para entender? Vamos continuar. Outra coisa, Tiago vai citar isso mais na frente, quando ele vai falar de fé e obras. Certo? Mas isso aí é mais na frente, a gente vê quando chegar no Novo Testamento. Que eu acho que nós não vamos nem chegar esse ano. Pelo ritmo que nós estamos indo aqui, tem bem 2 meses, nós estamos só em Gênesis. Não, é assim, Gênesis é o início das coisas. O início da promessa, o início dos povos. Então toda a temática da Bíblia começa aqui. Depois disso a gente consegue ir mais rápido. Juízes é rapidinho. Profetas, a gente vai fazer uma aula só pegando tudo de profetas. Agora vem uma parte importante, porque a aliança vai ser estabelecida agora e eu vou explicar como. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Aí é que eu acho massa, né? Uma coisa que eu já reparei em vários momentos, quando as pessoas estão na bad, uma das coisas que mais Deus faz é lembrar elas do passado, o que já aconteceu. Deus diz muito isso. Lembra que eu já fiz isso, como se fosse um ponto de partida para você continuar, né? Então assim, às vezes você está sem dinheiro, lembra quando Deus proveu. Cara, eu passo direto por coisas assim, eu estou liso e aí Deus vem prover de uma maneira absurda. Eu falei até ontem para Carla isso. Eu ontem gastei uma nota no carro, que tinha que ajeitar os amortecedores, coxinha, mano, foi uma nota. E aí eu parcelei no cartão e disse, cara, que caro, e esse mês já teve IPVA, mano. E eu tinha que ajeitar, o carro já tava com barulho. E aí à noite, antes de vir pro culto, eu tava olhando na internet, vai ter um curso aqui em Teresina, na minha área, que vem um cara, tipo assim, referência no Brasil, sabe? Referência. Eu, caraca, eu quero fazer esse curso e tal. Eu peguei e disse, rapaz, eu vou mandar bem aqui num grupo que tem eu, o meu colega de trabalho e o meu chefe, porque nós 3 estamos cuidando de um projeto dentro da empresa, a gente fez um grupo só pra gente. Aí eu joguei e botei assim, Igor, que é o meu colega, Igor, eu tô pensando de fazer esse curso, vamos? Aí o Igor, que é o meu colega, respondeu, cara, não posso porque eu não vou estar em Teresina nessas datas. Aí eu disse, beleza, meu chefe botou assim, faça, a empresa paga. Você vê, pra você ver, isso, e olha só, eu tô dizendo isso porque quando eu estava sem dinheiro, eu não estava lembrando do que Deus já tinha feito. Se eu tivesse parado, não, vamos ver o que é que Deus já fez? Não, peraí, Deus vai prover esse negócio. E é uma das coisas que Deus faz direto, Ele lembra. Sou eu, não sei o que fiz isso, olha isso aqui, é impressionante. Isso acontece ao longo de toda a palavra, toda a história da Bíblia. Voltando, versículo 8. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la?
Porque assim, Deus disse que vai dar a terra para Abraão e para os filhos. Abraão não tem filho. Então assim, como é que ele vai possuir, né? Aí agora vem a parte importante. Respondeu-lhe, versículo 9. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defrontes às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, por que ficou no pôr do sol? Porque deve ter demorado para caçar esses animais tudo. Eu vou explicar tudo de uma vez, por isso que eu vou ler tudo de uma vez. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O que é que vai ter aqui de novo? Uma visão de novo, certo? Ele está prestes a ver alguma coisa. Então lhe foi dito, sabe, com certeza a tua posterioridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, ou seja, do Nilo, até o grande rio Eufrates, ou seja, até próximo da Babilônia. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, que são os gigantes, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Alguém entendeu alguma coisa? Como é que pode de caçar animal para terminar com a aliança feita? Esse é o grande lance do negócio. Por muito tempo eu nunca entendi essa passagem. Porque assim, tipo, mano, Abraão pega os animais, ele cochila, vem trevas e aparece um fogo, e Deus no final diz, tá feita a aliança. Aí tu fica, caraca, o que é isso? Vamos lá. Gente, o que está acontecendo aqui é um ritual que era uma prática muito comum na hora de formar alianças na região do Crescente Fértil, que é lá no Oriente Médio mais ou menos, entre duas pessoas. Como é que se forma essa aliança? Você pega animais e faz o que Abraão fez. Ele pegou os animais e o que ele fez? Partiu ao meio. Então ele pega os animais, parte no meio e forma um caminho com as metades, que é o que está dizendo aqui, ó. E lhe pôs em ordem as metades, ou seja, ficou metade, metade. Então ele pegou o novilho, metade aqui, metade do novilho aqui. Não sei o que, e foi fazendo metade, formou um caminho. É claro que esse caminho tem os animais destroçados e tem o quê? O sangue, certo? Tem um sangue. E aí vem o versículo 11. Não, deixa o versículo 11 para o final, que ele vai fazer sentido depois que eu explicar tudo. Então o que as pessoas faziam? Botavam as metades. Aí qual era o ritual? Passava uma pessoa, depois passava a outra entre o caminho que os animais formavam. No final, aperto de mão. E o que é que eles estavam dizendo? Aqui a gente está selando um pacto, e se eu falhar, que seja feito comigo o que foi feito com os animais. O pacto é esse. Se eu falhar com você na nossa aliança, que eu seja partido ao... Quem que passou no meio dos animais? Essa é a pergunta. Vamos lá? E sucedeu que posto o sol, versículo 17 do capítulo 15 de Gênesis. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Quem foi que passou entre os pedaços? Quem? A tocha e o fogo. Quem era a tocha e o fogo? Quem era a tocha e o fogo? Quem? Deus. Quem foi o único responsável pela aliança? Deus. Abraão participou da aliança? Não. Quem é que está dizendo que vai sustentar a aliança? Agora presta atenção, a aliança é com Abraão e com a descendência, né? O que é que aconteceu com Israel? Israel falhou, não falhou? Quem é que parou na cruz? Destroçado ao meio? Deus. Amém? Deus sustentou a aliança do início ao fim. Então a aliança que Deus fez com Abraão dependia só do Senhor. Isso é que é a aliança. Por isso que Deus fala, por isso que a palavra diz que naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão. Porque naquele dia o Senhor passou entre os animais, Abraão não passou. Por que Abraão não passou? Porque a palavra diz que o quê? Cerradas trevas o acometeram. Então, ficou tudo escuro, Abraão ficou parado, Abraão não enxergava, apareceu fogo e passou nos meus animais queimando tudo. Presta atenção, outra coisa.
Os caras passavam, os animais ficavam, né? Deus passou com fogo consumindo, é irrevogável. Essa é a grande aliança que Deus faz com Abraão. E por isso que esse capítulo é tão importante. Porque ele chega num ponto que Deus diz assim, olha, eu vou sustentar a aliança. E aí no final ele para na cruz, destroçado. Porque Abraão falhou. Não é Abraão, né? É a descendência dele. Falhou. Amém? Loucura, né, essa passagem? Quando você descobre isso, você fica, caraca, que Deus massa, né? E aí você vai ver a passagem de Isaac, que quando a gente chegar lá, subindo o monte, é outra prova de Deus que isso vai acontecer também. Tá bom? Vamos lá. Agora algumas coisas importantes. No versículo 11, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O que acontecia? Era um cadáver. Então vinha o quê? Urubu. Vinham essas aves que se alimentam de coisas mortas. Se Abraão não enxotasse, elas iam comer os animais. Se elas comessem os animais, o que acabava com a aliança? O que fazia a aliança? Acabava. Então isso é para a nossa vida. Porque quando você vai fazer uma aliança com Deus, vão vir aves de rapina. Vai vir um inimigo, vai vir ataque, vai vir várias coisas para acabar com a aliança. Mas você tem que estar enxotando o tempo todo. Porque você tem que esperar a vinda do Senhor para confirmar a aliança com você. Amém? Outra coisa que eu quero falar sobre isso aqui. Versículo 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posterioridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. O que é isso aqui? Escravidão no Egito. Amém? A escravidão no Egito. Deus falou para Abraão que os filhos dele seriam escravos no Egito. E ainda disse o tempo, 400 anos. Se você for ler, no Êxodo, são 400 anos de prisão no Egito. Tudo bem? Agora outra coisa super importante é o versículo 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos... Por que eles vão ficar 400 anos? Porque Deus está esperando o que encher? O que é que Deus está esperando acontecer? Encher o que? A iniquidade. O que é que ele vai fazer com o povo? Eles vão ser um instrumento de quê? De justiça. Para trazer justiça para as nações que são iníquas. Isso acontece várias vezes na Bíblia. Deus espera essa medida de iniquidade em alguns momentos. Sodoma e Gomorra. Israel foi assim. Se liga no que eu vou mostrar agora, porque é uma viagem do tamanho do trem. Apocalipse 12. Eu acabei de ler para vocês que o povo ia para o deserto e depois eles iam voltar. Apocalipse 12. Final dos tempos. Olha só o que é que acontece. 12:1. Apocalipse 12:1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para onde? Para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O livro Apocalipse significa revelações. São as revelações de Jesus Cristo, tanto as revelações que Jesus Cristo dá a respeito do fim dos tempos, quanto a revelação do próprio Cristo. Amém? E olha uma das interpretações para esse capítulo 12. Primeira pergunta: sol e lua debaixo de uma pessoa. Aonde é que você já viu isso? Na Bíblia. José. Olha só que interessante. Tem uma mulher e o sonho de José é o quê? O sol e a lua se prostrando diante dele. O que é que o capítulo 12 está fazendo? Ele está trazendo o simbolismo para a gente. Vamos lá. Para onde é que a mulher vai? Para onde é que Israel foi? E José foi? Aí ele estava... Quantas estrelas tinham na cabeça da mulher? Quantos irmãos José tinha no total, incluindo ele? O que é que essa passagem está falando? Da descida de Israel para o Egito. Olha só, e tem um dragão, não tem? Que quer matar quem? Quem foi que tentou matar quem lá em Êxodo? O faraó tentou matar quem?
Moisés. Se Moisés tivesse morrido, Cristo não ia aparecer. Amém? Tudo dessa passagem, lá de Gênesis 15, que Deus fala que o povo ia para o deserto, em Apocalipse a gente tem um possível simbolismo, trazendo à memória o sonho de José, a descida ao Egito, a tentativa de morte do bebê. Amém? Aí você fala, dragão, mas o dragão representa Satanás. Sim, assim como o faraó representa o mal. Lembra que eu falei na primeira aula que qual era o símbolo do mal no Éden? Era uma cobra. Qual era o símbolo do faraó no Egito? Uma? Deu para entender a ligação das duas? A Bíblia sempre fecha o ciclo, sempre traz de volta. Amém? E aí, gente, a gente vai encerrar por aqui, tá? Vai encerrar por aqui, porque eu acho que já foi informação demais para uma aula só, esse monte de ligação aí, tá bom? Próxima aula a gente vai ver nascimento de Ismael, em nome de Jesus, Sodoma e Gomorra, em nome de Jesus, uns 3 capítulos na próxima aula, tá bom? Espero que esse episódio tenha abençoado a tua vida e se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail pra gente no atos242podcast@gmail.com. Eu tô criando um Twitter para esse podcast, logo eu vou divulgar qual o endereço do Twitter, como é que você faz para nos achar e algum dia, quem sabe, se Deus quiser, eu crio um Instagram. Até lá, é só e-mail. E é isso aí. Deus abençoe, fica com Deus. Valeu.